Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui novamente entre uma reunião e outra. Eu sou o seu anfitrião, Nicolas Charão. Eu que sou empresário, multiempreendedor, atuo no segmento de educação, prestação de serviço, tecnologia e estou aqui justamente para receber empresários, empreendedores que conseguiram alavancar os seus negócios e, obviamente, te dar as melhores estratégias. E hoje eu tô com um convidado especial, porque esse convidado, ele basicamente é o autor desse livro aqui, A Arquitetura do Varejo do Futuro. Esse livro aqui que já é best-seller e que, cara, eu não li ainda, tá? Sim. Então, vou já pegar alguns spoilers do livro, se você não leu também, aqui fica a dica, mas uma coisa interessante, tá? Eu gostei disso aqui, que o QR Code aqui, se você passa, leva para um link, Tem né? uma historinha que conta mais ou menos o que a gente vai falar do livro. Mas Que apresenta massa. aí, daqui a pouco a gente Então conversa. tá, seguinte, ó. Estou com ele aqui hoje, que é dono de um grupo de negócios que é multifranqueado de algumas marcas. Vou deixar ele falar um pouco mais, mas que já atingiu seus múltiplos 9 dígitos de faturamento. É um cara que já é extremamente bem sucedido na vida, nos negócios, na família, espiritualmente, sei lá, tudo que tu pode imaginar, o cara é bom. Então essa conversa vai ser maravilhosa. Estou aqui nada mais, nada menos que o Rodrigo Vogo. Seja bem-vindo. Estamos aqui, meu irmão. Essa apresentação eu vou mandar para minha esposa, porque depois de tudo isso, ela não me larga de jeito nenhum, né? Já tenho... A concorrência é forte. Não, já são 19 anos de casado, mas com uma apresentação dessa... Ela vai achar que eu que tô querendo já pegar o espaço. É que tu és bom de marketing, realmente faz sentido. Não. É marketing, cara. Não, essa publicidade tá perfeita. Então vamos bater um papinho aqui sobre negócio, varejo. Muito E bom. o que você perguntar, sinta-se à vontade que eu tô aqui para... Maravilha, cara. Primeira pergunta, então, fala aí pra galera quais são as marcas aí do grupo, fala um pouco mais de como é que começou, dá uma introdução aí pra gente. O Grupo Gerber, nós trabalhamos no estado do Amazonas, temos 40 operações somos franqueados, né, de Boticário, Quem Disse Berenice, Eudora, trabalhamos com e também temos a parte de energia solar que nos atende, né? Já temos 2 usinas, mais alguns tetos e agora estamos comprando mais 4. E o grupo está crescendo cada vez mais. Uma empresa começou super pequena e tu vai dizer, poxa, Rodrigo, é a primeira vez que eu vou falar com multifranqueado, porque normalmente as pessoas só falam com franqueadores. Sim. E é possível você obter sucesso, crescer, óbvio, pezinho no chão, muito cuidado, mas mesmo sendo franqueado. Boa pergunta, cara. Olha só que interessante. Me diz uma coisa. Como é que essa questão de até o empreendedor, né, o cara que tá nos vendo aqui, pô, quero começar um negócio, o cara, eu falo muito com prestadores de serviço, né, Sim. que às vezes é uma barreira muito baixa de entrada, que você pode simplesmente, eu sempre falo que o prestador de serviço, ele aprende algo, ele se aprimora naquilo, oferece e começa a faturar. Já a franquia também é um outro modelo de negócio interessante de se entrar no mercado, ou também o cara pode tentar empreender sozinho. Por que você escolheu a franquia especificamente e se aprofundou nesse negócio? Vamos lá, minha formação é jurídica, né? Eu sou advogado de formação, e a franquia foi um plano B que virou plano A. Eu gosto de contar sempre essa história porque... Franquia, então, era uma parada de tipo assim, vou diversificar. No início, é? sim, apareceu a Aham. oportunidade. Eu tinha um vizinho de porta, né? Eu já no meu 2º ano de advocacia, eu digo que eu dei um pouco de sorte, mas sorte é a soma de competência com oportunidade que você aproveita, não deixa passar. E o que aconteceu? Meu escritório já era um dos maiores escritórios de Manaus, isso com 2 anos de advocacia. E o vizinho do lado, ele se separou da esposa e ele queria vender uma loja, um quiosque, né? Porque o casamento não deu certo, o negócio rodava super bem e ele veio me trazer a proposta. E eu fui conversar com meu pai, na época era vivo, e eu disse, olha pai, apareceu essa oportunidade, eu tenho parte do dinheiro para entrar no negócio, não vou dizer quanto foi para pagar, nem posso, mas eu tinha 75% para entrar na operação e meu pai tinha 25%. Na verdade, 25% depois, mas eu cheguei com ele e disse, pai, eu só tenho 75%, eu preciso desses 25%. E eu tenho uma escolha a fazer, ou o senhor vai me emprestar, ou eu vou fazer um empréstimo. E ele virou para mim e disse, não, eu empresto. Obviamente eu nunca paguei, né? Porque ele virou, Empréstimo de pai, né? além de ser pai, ele virou meu sócio. Sim. Então meu pai era meu sócio, então ele entrou como sócio.
eu ainda advogado e meu pai executivo no Grupo Simões, que é a Coca-Cola no estado do Amazonas. Caramba, eu não sabia dessa história, cara. Sim, sim, sim. E aí o que que aconteceu? Nesse início logo, nós tínhamos um operador que trabalhava conosco, então era o meu plano B, eu estava muito bem na advocacia e o meu pai lá. E o que aconteceu foi que o negócio começou a crescer e eu vivia com o meu prolabore e meu pai com o prolabore dele. E ao invés da gente começar a fazer retiradas, tirar o dinheiro, eu já tinha o meu prolabore, a gente reinvestia. Aí saímos de 2 para 3, 3 para 4, 4 E para a 5. primeira era um quiosque. Era um quiosque e uma loja. Um quiosque Uhum. pequeno, inclusive, mas, volto a dizer, pezinho no chão, e bolso fechado, né? O escorpião na Escreveu na mão. bolsa. Na mão. Atravessava o rio com um sorrisal tranquilamente, que ele não ia dissolver. E aí eu comecei a reinvestir dentro do negócio, e o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. E o que aconteceu foi quando nós estávamos na 7ª para a 8ª operação, o meu pai dormiu e não acordou. Então, quando ele faleceu, eu tive que tomar uma escolha, que escolher entre virar um franqueado de fato, não apenas como investidor, e aí eu já fazia só o compliance do grupo, Uhum. mas passar a operar de maneira muito mais séria. Deixa eu até te perguntar desse primeiro passo da jornada. Você ainda, até uma 7ª loja, ainda era um investidor, ainda era uma... Eu era advogado, Sim, continuo ainda sendo estava... advogado, Sim. né? Não Mas estava com advogo escritório. mais, mas eu ficava no escritório e eu Sim. fazia o compliance dentro do meu grupo que eu era o dono. E eu não precisava fazer retirada porque eu vivia muito bem do meu Uhum. prolabore da advocacia e dentro do negócio eu só reinvestia. E esse reinvestimento foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando meu pai faleceu, o que que aconteceu? Eu precisei escolher Uhum. entre continuar no direito e migrar em 100% para as operações. E aí o que eu fui fazer foi estudar. Isso parece que tem muito tempo, mas não, tem só 10 anos. Foi quando eu fiz essa transição de carreira. E aí saí da advocacia e fui para um varejo, que era algo completamente novo. E aonde é que eu fui fazer? Eu fui beber nas melhores escolas que eu podia ter naquele momento. Fui para a Fundação Dom Cabral, Foi onde a gente se conheceu, que a gente se inclusive. conheceu, a Fundação Dom Cabral. Aí eu disse, poxa, quero conhecer algumas empresas. Ninguém falava de benchmarking, né? Sim. Então vou conhecer algumas empresas fora do Brasil. Fui para Disney, né? Fui para Orlando e depois de Orlando, depois da Disney, fui na Apple. Da Apple, dei um pulinho nas Apos, fui para o Circo de Soleil. Então fui conhecer algumas empresas para pegar experiências para aprender um pouco dentro do meu grupo. E Uhum. fui aprendendo, enquanto isso, a franquia desenvolvendo e eu me desenvolvendo pessoalmente. E, obviamente, fui estudar número, entender o Sim. que que era fazer uma DRE, como é que era que eu ia entender essa questão de crescer. Porque, inicialmente, o meu entendimento era gastar menos do que eu Uhum. ganho. E aí o negócio vai crescendo. Até aí tudo tranquilo. Mas quando você vai para o negócio, a inteligência muda um pouco. Né? Então você precisa ter uma inteligência de crescimento. E aí eu fui desenvolver essas minhas outras facetas e retornei para a empresa. Mas sem trabalho, mas continuando já trabalhando como operador. Deixa eu até te perguntar, porque, tipo assim, você nessa época, você pode falar mais ou menos quanto é que foi o faturamento nessa época que tinha... Eu faturava, vou dar um exemplo de 15% do que eu faturo hoje. Tá. E naquela época já justificava... Eu quero até saber dessa Sim, decisão, esse ponto de inflexão, né? sim. Foi uma decisão fácil ter largado a advocacia Nem um pra... pouco. Como é que foi Eu essa posso decisão? dizer uma coisa, naquela época, a dinheiro de hoje, eu ganhava na advocacia uns 50 mil reais. Uhum. Né? Então, pô, tava bem na É bom. advocacia. E, e aí eu escolhi sair da certeza que eu tinha para uma não incerteza, mas um mercado novo para mim, mesmo já estando dentro do mercado. E aí o que que eu fui fazer? Fui estudar e fui devagarinho desmamando do escritório de advocacia e migrando pro grupo, já na função de presidente. Teve uma transição de carreira aqui. Teve Teve. uma Não transição de foi da carreira. noite pro dia. Mas, assim, o que que foi o ponto determinante? Tipo assim, cara, agora eu corto a ponte. Tipo, eu vou lá romper a ponte, tacar fogo na ponte e vou ir pra esse Porque eu lado. vi que, primeiro, o grupo já estava grande o suficiente e precisava de mim
ou de uma outra, de mim e de mais algumas pessoas, né, para Uhum. o negócio se manter não apenas de pé, mas crescendo. Porque a gente estava vindo numa fase de desenvolvimento, então estou falando de 2015, né. Uhum. Então em 2015 o grupo precisava se desenvolver, e a gente estava num período político muito complicado, que foi aquele período da Dilma, Sim. logo após veio O impeachment, impeachment, eu ia falar então antes. aquela foi uma época que o varejo caía muito, quem trabalhava no varejo, caía 40, 50% de um ano para o outro. E logo no primeiro ano que eu estava na presidência, a gente manteve no 0 a 0, e o que foi muito legal para a gente manter, não crescer naquele momento, Pelo porque menos não se manter tinha, estável, né. porque eu me mantive estável enquanto o mercado caía 40. Então Uhum. com isso, o que que aconteceu? A gente fez caixa. Hum. E aí passou 2016, quando chegou em 2017, apareceram oportunidades de crescimento do grupo, aonde eu pude comprar um outro grupo menor. Essa eu não sabia, cara. Isso. Mas um parênteses, né, para o pessoal que tá nos assistindo aqui, o quanto, de uma certa forma, o cara que tá no varejo, assim, começa a expandir e tal, fica sensível à macroeconomia, né. Fica sensível a esses detalhes aí Fica de assim. mercado, e que pode também, se você não tem uma gestão, uma clareza, e que até querer entender sobre, talvez essa visita em empresas e tudo, e pegar um pouco mais de sensibilidade, te trouxe essa visão mais madura, assim, eu acho que desde o princípio, né, de saber olhar para o negócio. Acho que tanto na referência do seu pai também, que Sim, trabalhava como executivo, né, pelo que eu entendi, executivo de um grande sim. grupo, né. Então, de uma certa forma, você conseguiu sentir o cenário e, aquela história, né, da crise, né, os que vendem lenço e os que aproveitam os Exatamente. os que choram e os que vendem lenço, né. Isso. Eu prefiro vender lenço do que ficar chorando. É a melhor forma de aprender. E o que aconteceu nessa fase, e muita gente fala: "Ah, Rodrigo, mas como é que foi?". E aí 2017, quando apareceu a oportunidade de crescer o grupo, a gente comprou um grupo que era mais ou menos 30% do tamanho do meu grupo daquela época, ou seja, eu tive que fazer um desembolso de caixa, E mas dá uma dentro ideia de número de lojas, qual era o seu eram tamanho, qual era o tamanho 4 do grupo? lojas, O outro grupo tinha 4 e você a gente tinha tinha 10 já, 10. né, então saía de 10 para 14, né. Falando isso, só para trazer esse número para hoje, então quando eu assumi eram praticamente 10 operações, agora a gente está com 40. Então Uhum. foi um crescimento muito grande, mas com faturamento mais ou menos o proporcionalmente hoje a 200, 250 operações. Então, E porque tem uma capilaridade dentro do negócio, óbvio que algumas coisas eu não posso falar, mas que faz com que o negócio cresça muito muito rápido. E Aí rapidinho, e diga. aí ainda nesse crescimento, a gente gostou desse negócio de comprar empresa, passou um ano, depois a gente comprou mais um grupo, Legal. e ano retrasado nós compramos mais um outro grupo, isso intensificando a nossa base, focando no nosso core, que trabalha a questão de logística entre a região, porque a gente trabalha hoje com 46 municípios no Amazonas, e esses 46 municípios no Amazonas, gente, não é como se eu estivesse distribuindo aqui em São Paulo, que eu chego de carro ou de caminhão em qualquer lugar. Não, a gente entrega de avião, barco, de Não, a tuk-tuk. dificuldade É, é, logística é uma é dificuldade logística muito grande. Eu estou falando de alguns países da Europa anexados no mesmo lugar, que é a Amazônia, só com um grande rio no meio. sim. Então, essa expertise logística fez com que o meu grupo crescesse muito, né? E que eu, particularmente, crescesse muito como empresário. Perfeito. Você teve que, de uma certa forma, amadurecer nessa visão de gestão, talvez muito rápido, Sem pelos dúvida. desafios e as complexidades que é empreender no Amazonas em si, né. Não sei se a galera sabe, mas eu morei 5 anos lá em Manaus e foi onde eu conheci o Rodrigo, uns anos atrás. Conheci na Fundação do Cabral, Sim, inclusive, né, a gente sim. estava fazendo o mesmo curso lá, e que foi um momento muito especial, porque, pô, você foi um cara que abriu portas, me mostrou gestão. Eu sempre falo a história que ele foi o primeiro cara que abriu um dashboard, assim, na minha frente e falou: "Tá aqui, ó, todo o meu negócio na minha mão", dele mexendo naquilo. É assim que funciona. Muito massa, cara. E desde lá, cara, você foi um grande amigo. A gente foi depois, show de comédia, tudo. Você me Vai convidou para na tudo. convenção lá da tua Convenção do empresa. grupo, né? Animal. Eu quero chegar nisso, mas deixa eu pegar esse ponto da tua história que eu acho que é legal, cara. Porque aqui você botou um ponto que eu não sabia da tua história. Eu acho que tem aqui uma questão que eu achei legal sobre essa alavancagem do teu crescimento, porque foi gestão, caixa, essa parada do sorrisal no bolso, essa daí me pegou, tá ligado? Sorrisal na mão, né? É tão Sim. fechada que nem passando. Não, a água não atinge, não derrete. Mas é E- importante, e assim como tem momento que você tem que economizar muito, porque o caixa é rei,
Sim. Inclusive, eu fico brincando, ah, capítulo 11 do meu livro tá lá, vai lá o Caixa Rei. E é Aham. extremamente importante, porque as pessoas, às vezes, começam a crescer e começam a gastar de maneira desmedida. E não é assim que funciona, você sempre tem que ter verba para crescimento, Sim. né. Não adianta eu gastar 1.000.000 ganhar R$ 1.000.000 e comprar um Richard Mille de 1.000.000 que no próximo mês eu não tenho como pagar a conta. E que Então detalhe, tem que né? ter muito cuidado com isso. E aí que eu falo que teu grande ponto de inflexão, talvez olhando de fora, cara, foi isso, né? Que de uma certa forma, nas boas oportunidades, você estava capitalizado para poder aproveitar, né? Sim, Que foi naquele momento onde, de oscilação de mercado, você se mantém, cria caixa, você vê a oportunidade ali de um grupo de consolidar que, cara, queira ou não, agora entendendo um pouquinho do teu processo de aceleração, porque eu conheço teus gráficos ano a ano, né? E um cara que sempre cresceu pelo menos 20 a 30% 20 a todo ano. 30% todo ano. Nos E últimos 10. nos últimos 10, 20 a 30% todo ano, e que de uma certa forma, isso ajuda muito na aceleração, né, porque de Sem uma dúvida. certa forma, eu vejo, assim, a gente trabalha com marketing, de muitas vezes a gente olha maneiras de alavancar negócio, e eu acho que uma das grandes maneiras, assim, que funciona muito bem é justamente você olhar para um negócio que já tem uma base mínima, porque de uma certa forma tem até um gráfico que eu gosto muito do IBGE, que ele mostra lá empresas no Brasil, aí gráfico de base, né, até 10.000, até 100.000, até quando chega em 1 milhão, ele chega no menor evento do gráfico. Só quando ele vem de 1 a 5 milhões, ele salta de novo. Sim. E esse evento, uma vez tava falando com um amigo empresário sobre esse gráfico, é o evento de tipo assim, cara, talvez uma empresa ali você consegue no braço levar ela aos seus 1 milhão no ano, no braço, sem gestão, Sim. resolvendo problema, o dono meio que sendo o ator principal dentre venda, gestão, entrega e faz tudo. Só que depois daquele ponto ali, se você implementa, o próximo salto ele só vem no momento que você entende intencionalmente o que você tá fazendo, né? É isso. É E isso. É bom a gente ter sempre meta clara. Eu vou te dar um exemplo. Na época que eu era advogado, e isso eu gosto sempre de contar essa história, a minha meta era ganhar R$ 500 dia. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então, por mês, essa era a meta. Logo que eu comecei a advogar. Em 2 meses eu bati essa meta, tranquilo. Então 30, 15.000 dia, mês, estava lindo para mim. Não tinha um pinto para dar água, então era melhor ainda. O tempo foi passando, a meta começou a aumentar para R$ 1.000 dia. Depois foi para 10.000 dia. Aí fui para varejo, saiu de 10.000 dia para 100.000 dia. E quando tu começa a fazer 100.000 dia, tu diz, pô, ganhei na vida, sim. ganhei na vida. Aí passa um tempo, tu diz, tá, mas eu vou subir um pouquinho. Minha meta vai ser 200, 300, 400, 500.000 dia. Já é um número que é muito raro das pessoas fazerem ano. Então, quando essa passa a ser uma meta diária, tu começa a ter um susto. E aí, quando tu começa a meter uma meta de R$ 1.000.000 dia, o negócio fica mais assustador ainda. Então, imagina. E aí tu tens que criar protocolos de crescimento que, se você não tiver preparado para isso, você se perde no meio do caminho. Até porque o Rodrigo, que tinha a meta de faturar R$ 500 dia, não é o mesmo Rodrigo que tem meta de faturar 1 milhão, 1,5 milhão dia, ou E- 2. eu te fiz Então essa muda. pergunta antes, mas eu vou fazer agora aqui de novo pro pessoal aqui pegar. Você falou até justamente sobre a maturidade que a gente tem que assumir em cada nível, né? Mas você acha que hoje, no nível de resultado que você tá, a gente falou sobre isso, né? Mas eu queria que a galera escutasse, cara. No nível de resultado que você tá, hoje já, tipo assim, uma construção muito sólida, né? Com ecossistema sólido. Você comentou, né? Ele tem as lojas, daí tem a parte Tem estoque, de logística, luz, estoque e tal, marketing, que tudo tudo. vai fazendo com que tua margem fique cada vez mais atraente, porque teu ecossistema cada vez fica mais Sim. sólido, né? Mas me diz uma coisa, o medo que você tinha quando era 500 dias, ou 100.000 dias, 300.000 dias, o medo ao longo da jornada desse crescimento, de ser mais ousado, de ir pra cima, ele mudou? Hoje em dia tá mais sob controle? Como é que tá sendo? Eu posso falar palavrão aqui? Pode à Pode. Eu, vontade. eu tenho uma frase que é o seguinte: quem tem cu tem medo. E só muda a época, né? Então, o medo sempre ele vai existir. Por mais que você tenha caixa, e é bom que ele exista, porque quando você perde o medo, você perde o tesão. Então, por exemplo, a pessoa que eu mais gosto de estar ao lado é minha esposa e minhas filhas. Cara, eu morro de medo de perder minhas filhas. E morro de medo de perder minha esposa. A mesma coisa vai para os negócios. Então, quando eu começo a trabalhar numa linha específica que começou a sair, eu tenho que ter todo um cuidado
para fazer com que o negócio cresça. E se eu não tiver medo e entrar jogando de qualquer jeito, eu me perco no meio da situação. Eu digo que o medo é o que faz a gente pular do ponto A para o ponto C, que é a liberdade. E eu gosto de falar muito desses 3 pilares que estão dentro da cabeça de todo e qualquer empresário. E esses 3 sentimentos, perdão, que é o medo, a fé e o terceiro é a liberdade. O medo é o que te faz, é o que te impulsiona, né? É o que te faz evoluir. E o medo te torna humilde para crescer e verificar tuas falhas. A fé é que você tem que ter a fé. Eu não estou falando nem de fé em Deus, eu estou falando de fé em você, fé no negócio. A pior coisa que tem é quando você está trabalhando no lugar e tem gente que está engatando a ré no negócio. O negócio tem que sempre ir para frente. E você tem que ter fé que o negócio vai dar certo. Por isso que o empreendedor, normalmente, ele é um cara de muita fé. Tanto que eu trabalho numa cidade chamada Tefé, que é preciso ter fé para trabalhar em Tefé. Né? Então, Que é difícil, né? Pra quem não é, é, entende, o desafio logístico é para chegar muito em grande para Tefé. trabalhar em Tefé. Mas é uma cidade que o povo é extremamente carinhoso, que me atende muito bem, mas é importante que o empresário tenha fé no negócio, porque através disso ele vai buscar o quê? A liberdade. E qual é a liberdade? Aí eu falo de liberdade de escolha. Quais são liberdades de escolha? Eu posso falar isso desde uma refeição num restaurante mais caro. Uhum. Porque quando a gente começa a vida, aonde é o restaurante que você vai? Você vai no restaurante, você pode pagar. Depois você começa a ir num restaurantezinho melhor. Quando você vai no restaurante melhor, o que que você vai? Você come lá. Mas a primeira coisa que você olha não é o lado esquerdo, é o lado direito, que é onde está o preço da alimentação. Aí você escolhe a alimentação baseada no preço que tem lá. Depois que você começa a ter a liberdade de não precisar olhar do lado, isso muda o jogo. Então, esse é só um detalhe. Imagina o poder de escolha de viajar para qualquer lugar do mundo. Isso a liberdade te dá. Mas o que vai te impulsionar são esses 2 sentimentos, o medo e a fé. E quando você perde o medo disso, você acaba se perdendo e não acaba alcançando essa liberdade. Aí é aquela questão da loucura. Você vê muita gente se perdendo na loucura, muito empresário se perdendo no meio do caminho, porque o medo sumiu, ele acha que é o super-homem e ele começa a fazer besteira. Ele acha que ele vai fazer tudo o que ele fez de novo, né, com o conhecimento que ele tem, sem se preocupar com o que o mercado está oferecendo. Então, por isso é sempre importante pezinho no chão, humildade e trabalhar com esses 3 sentimentos para inverter qualquer jogo. Cara, animal. Você criou uma tríade, uma metodologia, né, cara? Que no final das contas, eu tava falando com você, Isso não né? está no livro, não. Isso aqui, ó, exclusivo, tá, pessoal? Porque, pessoal, olha só que interessante. De uma certa forma, até a gente tá conversando aqui, comentei com você que alguma vez eu tive que olhar a definição de empreendedor, eu ia falar com o pessoal da 9ª série, dar uma palestra lá, e aí eu fui procurar empreendedorismo, apareceu lá, né? Pô, uma definição de empreendedor, apareceu o Sebrae, inclusive. Pô, empreendedor é aquele que sabe mitigar risco, né? Sim. De uma certa forma, acho que em toda jornada, todo crescimento, você acaba tendo que ter clareza sobre onde é que tu tá pisando, entender contexto, entender mercado, entender oportunidades, se manter atento, né? Sem dúvida. Porque eu acho que uma das grandes vulnerabilidades, eu tava conversando com um grande amigo empresário ontem mesmo, que, cara, falou justamente, eu acho que todo mundo, às vezes o empresário que às vezes perde o medo, Sim. que justamente a fé no vou fazer mais, às vezes o cara quer ficar sentado. Ó, o cara perde o medo, para de olhar pro financeiro. O cara perde a fé, aí ele começa a sentar em cima do caixa. O dinheiro quer sentar em cima do caixa, mas não investe, não olha pra oportunidade. O dinheiro dele depreciando, ele não deixa nem rendendo no CDB o caixa dele que seja. Isso. E aí, por último, mas não menos importante, cara, a liberdade, na verdade, ele acaba, talvez, fazendo no negócio dele aquilo que ele é bom, porque preenche o ego, de uma certa forma. Ele fica preso naquilo, ele se sente bem, pelo menos, porque ele tá fazendo uma coisa que ele gosta, talvez. E, cara, ele acaba, de uma certa forma, ele vai alimentando essas 3 necessidades de uma maneira errada. Não sei se faz sentido a leitura. É isso. E as pessoas confundem, quando eu gosto de falar muito de caixa, de economia com escassez. Você não precisa ser pão duro, tá? Mas existe fases na vida que lhe dão a liberdade para um gasto ou para outro. Então, por exemplo, um bilionário, ele vai tranquilamente e entra numa loja, compra um Rolex, ou um Patek, ou um Richard Mille, e para ele tanto faz, não vai doer no bolso. E
e o que eu vejo muito, principalmente nesse mercado, é bom que eu falei de relógio, nesse mercado de relógio que eu vejo gente que literalmente não tem condição de comprar e ele compra aquilo por status. Eu acho que existem fases na vida que a gente tem que olhar. Então, ah, Fala a sua regra da relação com o dinheiro, cara. Eu acho, é, você compartilhou, a gente estava tomando café aqui antes. Você falou sobre uma regra da relação com o dinheiro que você teve sobre o quanto você deve gastar do seu patrimônio, que eu achei maravilhoso. eu digo, essa é uma regra minha, tá? Que eu acho que existem fases na vida que você vai evoluindo, né? Quando você começa, qualquer negócio começa a ganhar dinheiro, você tá lá para pagar a conta. E sempre, no início, principalmente, gastar menos do que ganha. Isso é o básico. Vida que segue. Aquela Então, história, né? Um real a mais de faturamento é menor do que um real de diminuição de custo, sem né? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Aí você vai crescendo, começa a ganhar dinheiro. O tempo vai passando, você tem que ter o protocolo também de cada fase. Nessa fase, minha cabeça é uma. Você começa a ganhar dinheiro e ficou rico. Não estou dizendo para você não guardar o dinheiro. Guarde o dinheiro também. Não é para sair estourando. Ah, eu sou classe média. Tá bom, então. Classe média, viva como classe baixa indo para média. E aí vem essa questão importante. Ai, mas eu quero comprar um relógio para posicionamento. Não faz isso, não. Não faça. Ah, Essa polêmica, hein? não fala, faz fala ali pra tua isso. câmera ali, Não ó. Fala, faz. fala, Não fala pra essa faz. O galera. cidadão não tem 100 mil reais na conta e quer andar com Rolex. A conta não fecha. Não fecha. Eu gosto de relógio bom, tá? Agora, o que que eu digo? De acordo com a sua classe, você começa a crescer, aí sim você vai comprando. Ah, por exemplo, eu digo que eu não coloco no meu pulso algo que seja superior a 1% do que eu tenho na minha conta. Isso é um posicionamento meu. Por que vem essa minha linha de raciocínio? Porque 1% é o que o juros composto tranquilamente me traz mês a mês. Então, eu entendo, esse é um posicionamento meu, tá, gente? Eu sou murrinha, Não, sou mas, pão duro. mas essa regra é muito boa, cara. Se É, todo mundo seguisse essa regra, mas o tava que rico que nem acontece você. mas o que acontece é que isso não vai fazer falta no próximo mês. Então, no meu crescimento, Não eu compromete o não orçamento, né? compromete absolutamente É isso. nada. Eu tenho meus Rolexes, vida que segue. Tenho alguns relógios melhores e vida que segue. Mas eu sigo essa regra do 1%. Então, e eu vejo muita gente se perdendo. Eu acesso ambientes de pessoas que gostam de relógios mais caros. Tudo está tranquilo. E também vejo que tem pessoas que estão no mesmo ambiente que não têm condição de comprar aquilo e a pessoa visualmente eu estou vendo que ela está se endividando. É aquela questão de colocar uma pena de pavão em galinha. E não faz sentido. Galinha é galinha, pavão é pavão. Então, você tem que ter todo o cuidado para não se perder. E como eu sigo a regra de que o caixa é rei, e o caixa de fato é rei, é ele que manda, então olhe para o caixa, pezinho no chão, em cima disso você vai ter um resultado mais positivo de acordo com o que você vive. Então, não adianta eu ter um orçamento, eu ganhar 50 mil reais e ter um custo de vida de 100, 150. Eu vou quebrar ali na frente. Então, eu tenho que viver de acordo com o que eu ganho. E eu estou vendo cada vez mais gente se expondo com coisas que eles não se tocam, né? E sem seguir os protocolos corretos. E mostra, por exemplo, algo. Por exemplo, eu não mostro foto das minhas filhas com roupa de escola, eu não mostro foto dentro do meu carro, eu não mostro foto dentro da minha casa. Ah, Rodrigo, o que tu achas de quem mostra? Tudo depende. Depende da fase que você está na vida. Qual o seu carro? Não interessa, eu não quero falar qual é meu carro. Uhum. Mas a sociedade, ela aceita que você compre um Fiat Uno e poste. Ela aceita que você compre um Honda Civic e poste na internet. Ela aceita que você compre um Corolla e poste. Isso é uma vitória. Mas quando você, no Brasil, não estou falando dos Estados Unidos, porque no Brasil a gente tem Cultura diferente, né, essa cara? cultura Tem esse diferente. detalhe. O americano, ele tem a cultura de que você se deu muito bem, você pode mostrar. No Brasil tem um negócio chamado sequestro, que é extremamente complicado. Uhum. Então, no Brasil, quando você posta que está num Porsche, e eu não tenho problema nenhum se você tiver um Porsche, não tem problema. Uhum. Mas saiba que no momento que você coloca um Porsche no seu Instagram, que está andando nele, você está colocando ao mesmo tempo um anel com uma mira no meio da sua testa que você Total, pode ser sequestrado a qualquer momento. total. Então você tem que ter muito cuidado e tem esse protocolo. Então, com exceção de jogadores de futebol, tá?
de cantores e artistas, você não vê um bilionário, salvo do ramo de educação, que posta o lugar que ele mora e a sua casa de maneira interna. Você tem um ponto interessante, né? Eu acho que o brasileiro confunde muito essa vida do artista, essa vida que é um espelho cultural da gente, né? O Brasil forma cultura muitas vezes por música, por futebol e essas coisas, né? E um ponto que você falou de tudo isso é que eu acredito que existe uma confusão aqui entre abundância e escassez, né? Sem dúvida. Eu acho que quando o cara ele sai de uma certa forma da pobreza e ganha aquele primeiro dinheiro, ele pensa que aquilo de uma certa forma, gastar dinheiro de forma deliberada é abundância, porque ele nunca teve. E o Então dinheiro é agora finito, né? Ele é, acaba. e ele quer tipo ficar gastando, gastando, gastando até tipo assim aquele sentimento do tipo assim, cara, eu nunca tive, então agora eu preciso ter e é da noite pro dia, aquela ansiedade. E de uma certa forma, ele acaba confundindo abundância com escassez. Porque eu gosto de dizer que, na verdade, gastar dinheiro de forma deliberada, isso é escassez. Porque tu ainda tem Sim. algo te faltando dentro de ti que É tu uma não entendeu. insegurança muito Uma grande. insegurança que a pessoa tem, né? Como eu digo, quando eu venho para São Paulo, eu coloco os relógios mais simples que eu tenho, por questão de medo de sequestro ou medo de assalto. Principalmente assalto. Como em São Paulo eu não sou tão conhecido, então eu posso me dar o luxo de algumas coisas. Sim. Mas, normalmente, eu não ando como eu tô com uma camisa de manga curta, e sim, se eu tiver de relógio, com uma camisa de manga comprida. Porque se você estiver andando com um Rolex no meio da Faria Lima, a probabilidade de você ser assaltado é muito É grande. 5 minutos, né? Só Então, sai com ele na rua 5 minutos é depois, isso. É é diferente de rapidinho. você andar aqui dentro de Alphaville. Sim. Alphaville você dificilmente vai ser assaltado aqui dentro. E, Então tem esse cuidado com segurança que você precisa ter cada vez mais. olha que interessante. Cara, deixa E eu sou um defensor do mercado de luxo, tá? É isso que eu quero chegar. Me conta uma coisa, assim, porque de uma certa forma você viveu esse processo do cresce, reinveste no negócio, tem uma boa gestão, aproveita essas grandes oportunidades quando você está capitalizado e agora tendo acessado esse nível novo, esse nível de resultado, esse nível de abundância agora de fato, né? Da verdadeira abundância, né? De tipo assim, cara, até da regra do 1%, né? A regra do resultado verdadeiro. Porque, cara, a gente teve essa conversa aí, a gente, tipo assim, cara, o quanto que de fato a gente às vezes olha rede social, olha certos grupos, e às vezes quando a gente tem um pouquinho, já tá um pouquinho mais ligado em gestão, em números, a gente escuta diversas conversas e a gente fica tipo assim, cara, mas espera aí, a conta não fecha, tá meio estranho. Mas me conta, você acessa todo esse resultado, tem clareza, agora tem abundância de fato, que é justamente o negócio trabalhando, multiplicando riqueza, conseguindo crescer. Qual que é a relação agora que tu criou com esse mercado de luxo ou acessar essas coisas? Foi depois que tu teve esse resultado que se aficionou por isso? Ou tu sempre foi aficionado e esperou por esse dia? Como é que já era um desejo? Pausa rápida, porque se a gente está falando de escala, a gente precisa falar de parceiros. Afinal de contas, não existe empresa grande que escala sem ter grandes parceiros. E eu quero te falar aqui hoje sobre a Nuvem Shop, que é a nossa parceira de lojas virtuais. É a plataforma que foi 3 vezes eleita pela ABCom como a melhor plataforma de e-commerce. E eu tenho certeza que se você quer escalar sua loja virtual e ainda não conhece a Nuvem Shop, você deveria conhecer, porque eles têm uma gama de soluções que podem te ajudar desde o princípio, quando você estiver montando uma loja, até o seu momento da escala. É uma plataforma que ela é completa e que, se você hoje não é parceiro, você deveria ser, porque também tem diversos benefícios, tanto para você que eventualmente é um dono de agência e implementa essa plataforma para os seus clientes, quanto para você que está querendo abrir uma frente de e-commerce, de loja virtual no seu negócio. Você deve ser uma parceira no Nuvem Shop. Então vou deixar no link aqui da descrição o link para que você seja parceiro e tenha acesso a diversos benefícios. Só tocar ali no link ali abaixo que você garante agora. Não, eu sou bem realista. Eu sempre vivi com meu pé no chão, isso é um fato. E eu vou vivendo de acordo com o que o meu bolso aguenta, né? E outra coisa, eu gosto das coisas para mim, por mim, e não para o outro. É difícil quando você começa a comprar algo para outra pessoa, para mostrar que você precisa ah, apresentar ou fechar um negócio por causa do que você tem. Você é normalmente contratado por uma qualificação técnica e vida que segue. Óbvio que algumas pessoas, eu, por exemplo, quando eu ando com uma camiseta preta, hoje eu tô todo quase que todo de internet, né? O meu tênis é de uma marca que eu comprei na internet, a minha calça de uma marca que eu comprei na internet.
Só a camisa que não. Mas normalmente eu também uso. Mas quando eu começo a andar da maneira mais simples, que eu gosto e que eu me sinto confortável, cara, isso é verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza ela vem do que você sente bem ao usar e ao adquirir para você. Antigamente não. Eu digo antigamente porque depois do Monjaro só fica gordo quem quer, né? Então, se você quiser tomar um Monjaro, você vai emagrecer, não tem essa. Vai ficar sem músculo se não treinar junto. Mas o que eu vou dizer é, normalmente quando você começa a ficar abundante, você começa a comer de tudo. Então, é comum você engordar na fase que você começa a ganhar dinheiro, porque é isso, você talvez Começa a nunca acessar as teve. coisas, né? Que experimentar, né? Você nunca teve acesso e você começa a ter e disse, poxa, Ainda eu bem, tá? Só porque eu vivi esse processo todo. Mas Agora que tô emagrecendo de novo. acontece com todo mundo, aconteceu comigo também. Você vai pro hotel, você É a primeira coisa que faz, né, cara? Gastar dinheiro acorda. com comida. Não, é É isso, a é primeira isso. coisa. Você acorda, você não pode acordar depois das 9, porque 10 horas fecha o café da manhã do hotel. Então você quer tomar o café da manhã, porque se passar daquele horário você vai ter que pagar aquele valor do all inclusive, do café da manhã. Sim. E depois que você verifica que você não precisa comer tudo naquele café da manhã, você precisa comer o necessário. E depois de um tempo que você verifica, principalmente depois dos 40, que você vê que o maior luxo é você ter qualidade de vida, você correr, acordar, Tá bem de saúde, né, malhar, cara? malhar sem sentir dor. Porra, isso é muito bacana, olha. Eu treino jiu-jitsu até hoje. Treino jiu-jitsu com moleque de 18, 20, 21 anos, treino com campeão mundial. E treino de igual para igual. Óbvio que eu não tenho todo o gás que eu tinha Óbvio que quando você era tem. mais Quantos anos de novo. jiu-jitsu? Fala Eu aí. treino desde os 18 anos de idade. Mas o que eu Quantos anos quase vai 40 denunciar? anos de jiu-jitsu, eu tenho 47, então tô falando de 39, né. Fiquei 10 parado, 29 Ficou mais ativo. tempo do tatame do que empreendendo, do que casado. Mais tempo... Mas o que eu quero dizer? Essa disciplina é muito importante, porque quando você começa a ver que o seu tempo é o ativo mais valioso que você tem, e a sua saúde junto com o tempo e com o dinheiro, então quando você consegue esses 3, cara, tá tudo tranquilo. Então, eu, por exemplo, eu tenho 47, mas fisicamente, com exceção dos cabelos brancos, que eu já tenho alguns, E nem de tantos pra tua idade, não, tá? mas tenho alguns sim. Mas eu tenho um corpo de um cara de 30, né, e treino e quando eu encontro com os meus amigos de escola, eu vejo que em muitos dos casos a princesa virou a Fiona e o príncipe virou o Shrek, né. Então, se perderam no meio do caminho porque não se cuidaram. E quando a gente começa a ter primeiro a disciplina pessoal, porque você não consegue terceirizar uma boa forma física. Isso é um fato. Você tem que malhar. As coisas indelegáveis da Não vida, dá né? para delegar. Isso não dá. Nem para delegar, nem para delargar. Exato. Não dá. Então, quando você começa a ter essa disciplina pessoal, ai, mas você vai malhar, tá perdendo tempo com vida. Tá, mas eu vou morrer no shape, meu filho. E eu vou morrer treinando e fazendo tudo com as minhas filhas da forma que eu quero. E aí vem aquela questão. Essa mesma mentalidade de disciplina é bom levar para o negócio, é bom levar para a vida. Deixa eu até te fazer essa pergunta, cara, porque assim, você desembocou numa coisa muito interessante, né? A gente comentou lá atrás até das tuas convenções, a maneira que, pra mim, eu acho que, assim, eu vejo você como referência máxima quando a gente fala de gestão, tanto gestão de negócios quanto gestão de pessoas. Agora, como investidor também, né, olhando para essa ótica da maneira que tu foi acelerando, crescendo e percebendo oportunidades e sabendo utilizar o dinheiro da maneira mais inteligente. Cara, o quanto você atribui, tudo isso você tem da sua vida pessoal, né? Que você foi destravando em relação a ser mais abundante, a sua disciplina através do jiu-jitsu também, que eu acho que é uma coisa interessante. Sim. Quanto você atribui todo o sucesso do negócio como um todo ao Rodrigo, ao que foi a figura do Rodrigo e, obviamente, falando lá das pessoas, né? O quanto que isso gera impacto quando você fala de liderar pessoas, né? Que hoje são só... Quantas pessoas são mesmo? Hoje são 517 colaboradores. 517. Eu digo que essa preparação ela não veio de hoje, né? E ela veio muito através do meu pai. O meu pai era um executivo, né? Era contador, então foi diretor financeiro. E o que que ele fazia? Ele tinha um grupo de amigos, que eram os amigos desde cabelo branco, e toda sexta-feira eles iam almoçar juntos. E o meu pai me levava para almoçar com eles. Eu não entendia o que que era aquilo.
por que ele me levava. Eu só passei a entender depois que eu fiz 35 anos. Ele me levava que ele estava me preparando desde moleque. Ele queria que eu visse aquela conversa de executivos, então iam o presidente do grupo, um diretor jurídico, ele que era o financeiro e tinha um cara de marketing. E eles ficavam batendo papo sobre amenidades e sobre o negócio também. Então, quando eu comecei a ver aquele negócio, eu disse, poxa, que legal. Então, essa preparação começou quando eu era moleque. E que tem uma coisa, né? Que quando você vai depois associar as coisas e vai crescendo, você se lembra Você daquela começa, ocasião você que, começa a ocasião que conectar tu os tava na... pontos. E eu vou te dizer, porque de uma certa forma eu também, você conheceu meu pai, né? Sim. Meu pai é contador e também, enfim, trabalha com grandes empresas. Eu acho que ele até fez um trabalho lá com você. Eu digo É. que, essa aqui, é publicidade gratuita pro pai desse cara. O pai desse cara fez uma auditoria na minha empresa em 2018 e aquela auditoria mudou a minha empresa. Naquela época nós tínhamos 2 pessoas que trabalhavam com a gente no financeiro, era um tio meu e uma colaboradora que era estagiária. Estagiária não, era assistente dele. E de lá para cá hoje eu tenho 10 pessoas que trabalham só no financeiro. Por quê? A auditoria pegou um monte de coisa errada naquela época. Uhum. E a gente viu como a gente precisava qualificar aquelas pessoas. E talvez eu precisava contratar outras pessoas, mas evoluir aqueles CPFs que estavam lá. A minha head financeira de hoje, que é uma pessoa extremamente qualificada, naquela época era assistente. Caramba. Então, a gente fez a preparação dela, ela foi para a Fundação Dom Cabral, ela de vez em quando vê alguma coisa no G4, ela tem uma preparação e todo um cuidado para coordenar a equipe dela. Então, o que eu estou dizendo é que talvez no futuro, isso a gente cansa de ouvir em podcast, né? Uhum. Que são as pessoas dizendo que as pessoas que vão lhe levar para frente talvez não sejam as mesmas de hoje, mas talvez os CPFs dessas pessoas sejam os mesmos, porque essa pessoa vai mudando a mentalidade com o tempo e se ela não mudar, aí sim ela vai ser desligada. E eu dou como grande exemplo a Solange, que trabalha comigo, que ela passou por essa mudança. Então, Legal. ela foi evoluindo e a gente foi apostando nela, investindo, e eu vou mais longe. É mais barato você investir nessa pessoa do que trazer, às vezes, uma pessoa de fora que não tem a cultura da sua empresa. Então, eu fui desenvolvendo essa pessoa e eu fui fazendo isso com uma boa parte do meu time. E cada vez que passa, a gente trabalha muito a questão de cultura, e aí os setores foram crescendo devagarzinho, e hoje a gente separa o grupo em financeiro, em gente cultura, né? Muita gente chama de RH, eu chamo de gente cultura porque tem parte de desenvolvimento, de treinamentos, não apenas de admissão e demissão. Legal. Então, a gente sabe como está difícil recrutar pessoas hoje, mas quando a gente faz um recrutamento de gente, como é que a gente faz? Primeiramente, eu coloco todas as pessoas que estão interessadas em trabalhar e eu mostro como funciona a empresa. Nessa hora que eu mostro, muita gente levanta e vai embora. E tudo bem, significa que não vai se adequar com a nossa cultura. Isso antes de começar a entrevista de emprego. E aí, teoricamente, as pessoas que estão lá já são pessoas que querem participar do negócio. E quando elas começam a participar, a gente começa a desenvolver, quando seleciona, né? A gente começa a desenvolver essas pessoas de acordo com aquela função que ela está atingindo. E com o tempo, né, a gente verifica até mesmo se há uma possibilidade de crescimento para aquela. E aí, só dando um exemplo, eu falei financeiro, gente cultura, o time comercial, que é separado em canais, marketing e logística. Então a gente trabalha esses 5 aqui, e em cima desses 5 a gente Existe roda super bem. uma regra de simplificação nisso também, né? Sem dúvida. De tipo assim, cara, é o essencial, os corações, basicamente o coração, o pulmão, cada parte vital do negócio, né? Cara, eu gostei da tua leitura simplificada, porque, tipo assim, para quem olha para varejo, né? E olha essa tua ordem de simplificação, às vezes. Porque assim, É fácil falar, né? Difícil é fazer. porque, cara, assim, de uma certa forma, assim, a maneira que você trouxe isso para dentro do departamento macro também deve te ajudar a olhar para gestão, KPIs, métricas do Sem negócio de uma dúvida. maneira muito mais sólida. Que legal, cara. Nunca tinha pensado E nessa aquela, ótica de aquela questão do Rodrigo, tu resolve muita coisa no feeling? Eu digo sim, mas baseado em algum dado. Né? Uhum. Sem dado, não existe feeling numa empresa que fatura mais de 100 milhões de reais. Uhum. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes uma decisão errada, você pode colocar o seu negócio em risco. E vou mais além. Empresa, cada empresa tem uma fase e o dono também tem sua fase dentro da empresa.
Ele precisa começar a delegar, ele precisa começar a pensar, ele tem que se desenvolver também, tá? E aí vem aquela questão. Uma empresa que fatura, como você disse até ainda agora, até R$ 1 milhão, normalmente você cresce no braço. 10 milhões, cara, você já precisa pensar um pouquinho mais. Já tem mais risco Já tem atribuído, mais né? riscos. 100 milhões, aí o negócio é mais complicado. Acima, eu não vou nem 100 milhões, eu vou chegar no teto Eu do, no teto do lucro presumido. Quando a sua empresa vira lucro real, você já precisa ter a cultura de recolhimentos de notas para tudo. Que já é uma outra, já é É outro outra movimento de cultura. amadurecimento também, né? E quando você sobe uma quantidade de colaborador, o risco muda também, porque aí você tem que ter cuidados trabalhistas, como por exemplo, qual é a quantidade de pessoas, de PCDs que você tem na empresa? Tem regra para isso. Qual é a quantidade de jovem aprendiz que eu vou ter na empresa? Tem regra para isso. Então, quando você está crescendo, você tem que olhar isso junto. Se você não tiver um corpo jurídico também por trás, você se perde no meio desse crescimento. E aí, a administração de até 100 milhões é uma, a administração acima de 400 é outra, e aí também tem a fiscalização do governo, que você tem que estar preparado para isso. A gente está no Brasil. Então, quando você verifica que a sua empresa está virando algo muito grande, você tem que olhar todos os setores e, principalmente, estar preparado para o que vai vir adiante. A fiscalização é só um exemplo, tá? Mas o principal é você ir crescendo passo a passo para aguentar o papoco ou a explosão da empresa que Sim. vai vir ali na frente. Quando você abre seu braço aqui e abre mais, aqui você não consegue passar. Então, uma coisa é eu crescer assim, ó, devagarinho, onde eu não preciso abrir o braço todo de uma vez só. Se eu abrir ele de uma vez só, o que, que vai acontecer? Eu vou me perder. E eu vou sentir dores. E eu posso quebrar esse braço. Assim como o crescimento ele tem que ser paulatino, eu não posso crescer de uma vez só. Se eu esticar muito a perna, a probabilidade de eu abrir, fazer um espacar e me lesionar é muito grande. Então, o crescimento coeso ou com muito cuidado, ele faz com que o seu negócio mude de patamar. E quando você vê, o que para você parece normal, para o mercado é algo completamente fora da curva. É igual no filme da Matrix. No filme, quando começa o filme, o Neo tem uma visão. No final, ele está desviando da bala e para ele aquilo ali já passa a ser natural. E o empresário, quando ele começa a ganhar atração, a aprender, a estudar e principalmente ser humilde, que ele verifica que tem a possibilidade de evoluir sempre, cara, ele vai ficar igual o Neo. Chega um momento que a bala vem, ele está se Já desviando sabe qual ou é ele que... está inclusive batendo com o dedinho atrás da bala para jogar para outro canto. Deixa eu até te fazer uma pergunta, porque eu acho que essa pergunta é relevante. O que que tu acha que, resumindo, né, eu olhando de fora, né, eu vi que as qualidades de um cara que fatura 10 ou 100 milhões, elas vão amadurecendo em relação ao seu caráter de gestão, de visão, da complexidade que o jogo vai tomando, mas o que que você diria aqui pra galera, assim, para cada nível que você viveu aí, experimentou de todo o seu crescimento, quais foram as principais alavancas que, tipo assim, pô, até o 1 milhão isso aqui foi determinante, até 10 e até 100, o que foi determinante em cada etapa? Primeiro, entender que delegar não é delargar. No primeiro momento, o dono da empresa ele tem que ter a consciência que ele vai estar 100% no operacional. E ele precisa galgar passos. Depois que ele está no operacional e ele está lá todo dia, a cabeça dele é uma. Quando ele vira mais tático, ele tem que começar a delegar devagarzinho, sem perder a noção do que está acontecendo lá embaixo. Exemplo, você verifica altos executivos que saem de lá do escritório e correm para uma loja visualizar como é que ela está rodando no dia a dia. Ele precisa estar todo dia na loja? Não, mas ele precisa ter o contato com aquela pessoa do operacional que vai fazer com que ele não fique cego. Saber Quando, se efetivamente as coisas estão acontecendo como plano. É isso aí. Quando ele vira mais estratégico, ele roda no operacional, roda no tático e depois ele vira mais estratégico. Então ele não na mesma velocidade ele vai descer lá embaixo, mas não na mesma velocidade ele desce mais no tático.
mas ele precisa conversar com essas pessoas para ele não se perder. Porque o que ocorre tem gente que acha que ficar no estratégico é ficar viajando É e não ficar fazendo trabalhar, né? festa. Não existe É isso. aquela máxima, né? O Flávio Augusto até bateu que muita gente está falando sobre saída operacional. Até inclusive eu falo sobre saída operacional, mas o sair do operacional não significa não trabalhar. Saída operacional é Claro que vai trabalhar no trabalhar. tático ou no É estratégico, isso né? aí. Não é não É isso aí. trabalhar, né? E aí, dependendo do tamanho e dependendo da quantidade de colaboradores ou quantidade de operações, falando no caso de franqueado, você precisa ter entendimento de como delegar da maneira correta. E quais os momentos que você vai visitar a loja, com quem você vai falar, quem é a sua pessoa de confiança. Ah, Rodrigo, mas será que eu preciso de um técnico? Precisa sim. Ah, mas uma pessoa de confiança eu consigo formatar? Consegue também. Só que tem gente que fala bem assim, que é um colaborador bom, contrate você mesmo. Quando você tem uma empresa de até 10 Como é? pessoas, você consegue contratar todo mundo. Vai contratar quando você tem 500, É uma loucura. 600. Então você não vai conversar com todo mundo, tem um setor específico para isso. E tem pessoas melhores que você que fazem uma entrevista de emprego melhor que você. E que nessa parte da jornada, de uma certa forma, Isso é delegar, tá? perfeito, porque nessa parte da jornada, de uma certa forma, você começa a pegar checkpoints ali de pessoas que estão em torno daquele problema que você está resolvendo, como um líder tático, vamos botar assim, Sim, né? Checkpoints nada mais é do que métricas de cada área para poder tomar uma decisão e para poder. É o maestro, né? O sim. cara começa a ser um maestro ali e começar a entender, tipo assim, ele não vai tocar o instrumento, mas ele vai estar olhando para todo mundo que tá É tocando, isso aí. É né? isso aí. E as pessoas se perdem porque elas pensam que para virar um maestro, você não tem que olhar para o instrumento. O maestro sempre ele coloca a partitura na frente e ele fica olhando para todos os instrumentos que estão na frente dele. Quando Perfeito. ele verifica que tem um fora do tom, ele dá uma puxada de orelha no ensaio. Eu já vi maestro ensinando ensinando não, manuseando uma orquestra. E é bizarro como esses caras eles conseguem olhar para um violão ou para um violino que está fora do tom e dizem: "Você está errado". É uma sensibilidade, é uma sensibilidade, É tem uma que ter, né? sensibilidade, assim como o dono da empresa, quando ele conhece a empresa, ele chega lá e diz: "Isso aqui está errado". Por quê? Porque está errado. Está errado. Ah, mas qual é a verdade absoluta em cima disso? É porque o planograma que foi feito não está sendo seguido aqui. E eu conheço o planograma. Não conhecer o planograma é eu estar delargando o negócio, não é eu estar delegando. Então, é igual quando me falam: "Ah, Rodrigo, qual o melhor livro para quem trabalha com franquias?". Eu sou muito claro, eu digo: "É o manual de operação da sua franquia". Perfeito. É o manual de operação da franquia que você opera. Então, depois disso, qualquer outro, de preferência o meu, Arquitetura do Varejo no Futuro. Muito bom. Cara, e aí agora nesse momento agora, bom, acho que a gente passa por uma jornada talvez do cara mais operador ali no seu primeiro milhão, aí depois dos seus 10 milhões precisando ser um pouco mais desse maestro, né? Mais tático e mais estratégico E, depois. e- e me fala um pouco assim, como é que foi essa migração sua, esse olhar mais estratégico? Foi um conjunto de maestros agora? E como é que me descreva você, por favor? Olha, não foi fácil, não foi fácil. Volta a falar, eu venho do mundo jurídico. E o advogado tem aquela questão: "Não, mas só eu faço isso aqui. Não, isso aqui só eu sei fazer desse jeito". No início era assim, e a maioria dos empresários é assim, ele acha que ele é o bonitão e só ele pode fazer aqui. Ah, é igual o cidadão que vai trabalhar com IA. "Não, a IA não vai me substituir em nada". Oh, tá bom, coitadinho. Se ele não estiver preparado, ele vai perder o emprego para uma pessoa que saiba trabalhar com IA. Eu utilizo a IA Todo dia. todo dia. A IA Melhora muito tempo, né, cara? E às e vezes até para esses como? pensamentos complexos que tem que E fazer, né? como? Múltiplos fatores, mas você joga tudo lá, isso dá um ganho incremental, né? E Absurdo. e e indo e saindo da IA e voltando ainda para a pergunta, Aham. é a mesma questão. Eu faço com que a IA potencialize meu trabalho. E quando você está saindo do operacional para o tático, você começa a ter o seu trabalho potencializado por outras pessoas. Quando você vira estratégico, você potencializa o tático e o operacional. E você se potencializa também. Então, as visões vão mudando. Você começa a delegar um pouco mais sem delargar. Volto a dizer, em algum momento,
Você vai ter que visitar a sua lojinha, você vai ter que conversar com o seu time, você vai ter que entender os KPIs da maneira correta. E qual o grande problema de alguns empresários que se perdem nesse meio do caminho? É porque eles abrem mão de fazer isso. E aí, gente, o mercado não perdoa. O mercado não perdoa quem não quer crescer e o mercado não perdoa quem gasta mais do que ganha. E aí vem aquela questão. A gente nunca ouve as histórias das pessoas que perderam, só das que ganharam. E eu acho que, para vender lenço, a gente tem que ouvir as duas histórias. A gente não pode negligenciar o que deu errado de outras empresas. Então, tem um velejador, um grande velejador, que é o Amir Klink. Ele fez uma travessia e todo mundo, ninguém conseguia fazer aquela travessia. E o que ele foi fazer? Por que ninguém fazia? Porque todo mundo estudava os outros velejadores e o Que tinham conseguido. que tinham conseguido, só que ninguém tinha conseguido fazer. Aí o que ele foi olhar? Ele disse: poxa, eu vou estudar o porquê que esses caras estão errando. Ah, aqui falhou, faltou comida. Ah, aqui faltou água. Então ele olhou o básico que ia faltando e ele disse: poxa, aqui eles ficaram presos por 5 meses e morreram lá. Então vou me preparar para ficar 5 meses parado. Até degelar o gelo e ir embora e eu seguir adiante. Então, eu acho que. Eu acho não gosto dessa palavra, eu acho. O correto é que a gente se prepare com os erros anteriores, de preferência dos outros. Sei que nós vamos errar, tá? Mas se for errar, erre rápido, mas olhe aonde os outros erraram para que você não faça os mesmos erros. Então, quando você começa a não se preparar e só ouve a história dos que ganham, você perde um ouro ao conversar com aqueles que já perderam. Muito bom, muito bom. E você falou sobre a ida nos Estados Unidos para poder visitar várias empresas, mas se você pudesse dizer, lá naquela época e hoje, quais são tuas maiores referências, cara? Sendo bem realista, eu não preciso sair do Brasil, tá? Para isso. Eu não preciso sair do Brasil. Tem história de um boliviano que virou brasileiro, o nome dele é Miguel Kriegs, né, que é o fundador do Boticário, que começou um negócio com uma batedeira que ganhou da irmã. Então, uma baita de uma história, uma baita de uma história. Então, o cara que começou uma empresa do zero, que se eu não me engano, ano passado bateu 37 bi. Então, e uma pessoa super humilde, super simples, super solícita e que entendeu que as coisas funcionam da maneira correta. Então, eu tenho uma extrema, não é só porque eu trabalho, mas uma extrema admiração pelo Dr. Miguel e pelo Arthur Greenbaum, que são fundador e sócio, o Arthur, que foi extremamente importante no desenvolvimento da marca. E aí, saindo um pouquinho do Brasil, e aí as pessoas falam: ah, Rodrigo, quem que tu vai olhar? Tu vais olhar o Elon Musk, que trabalha muito com inovação, e eu digo que eu gosto muito dessa galera que trabalha com inovação, sim, mas eu gosto muito da área de pessoas e muito da área de atendimento. E quem puder fazer uma visita à Disney para entender o Aquele tour formato interno? de atendimento Legal. Disney, tem alguns cursos, inclusive um curso que eu fiz lá com Alexandre Slivnik, que é fantástico. São 7 dias de curso que você vê a Disney por dentro, estuda a Você vai Disney, embaixo da Disney ali, vai né? embaixo da Disney, estuda o formato de atendimento e entende por que eles fazem daquele momento um momento feliz para os outros, né? A Disney, a missão da Disney, e isso é incrível, é fazer com que o dia daquelas pessoas que estão lá seja um dia melhor. E é mesmo. Ao passar, é engraçado, quando veio a pandemia, e aquela questão do medo, né? E aquela questão de, poxa, veio a pandemia, aquele medo de quebrar, os 15 primeiros dias eu tive o faturamento reduzido a zero, e depois a gente recuperou muito rápido. Em 2 meses a gente já estava faturando mais do que tinha faturado no mesmo mês no ano anterior. Mas aqueles 15 primeiros dias que foram extremamente traumáticos, a primeira coisa que eu pensei foi: poxa, será que eu vou voltar na Disney algum dia? Será que eu vou ter condição de levar minhas filhas e minha esposa Você na pensou que ia Disney? quebrar mesmo nessa época, Não, cara? todo mundo pensou. Todo empreendedor pensou que ia quebrar naquela época. Eu sabia que estava longe de quebrar, tá?
mas a possibilidade existia. Mas é E o medo, mas é aquele medo saudável, né, de aquele sim, medo de tipo assim, cara, sim, não que te trava, mas que você tem que medo nesse nível é preocupação, né, em sem outras dúvida. palavras, né. E aí, o que eu digo que eu pensava no momento que eu voltei à Disney, tipo, 1 ano depois da fase, e entrei lá, eu dei uma lagrimada e disse: "Vamos lá", porque é bacana tu poder proporcionar isso para as pessoas que você mais gosta, que normalmente são sua esposa e suas filhas, a sua família. No leito de morte, você não quer saber do maior empresário do mundo, você pede sempre a companhia das pessoas que você ama. Então, aquele momento foi extremamente importante, porque me fez olhar internamente para o que importava para o Rodrigo e quem eram as pessoas mais importantes para ele naquele momento. Muito bom, cara, muito bom. E assim, deixa eu te perguntar, o Rodrigo hoje, como a gente falou lá no início, né, bem-sucedido na família, nos negócios, no jiu-jitsu, no enfim, em múltiplas coisas da vida, assim, cara, eh, a gente conversou sobre isso, mas eu agora em frente às câmeras, né, mas o que que é motor hoje em dia? Que eu acho que ambição por ambição, assim, hoje o crescimento se tornou meio que uma consequência de todos os fatores que você já foi construindo, né. Você já tem talvez um motor de crescimento, um motor de negócios muito estabelecido, né. Então, o que que hoje tá te motivando, cara? Óbvio, as pessoas confundem muito ganância, né, com ambição, e acho que a ambição saudável ela é importante. Óbvio que eu quero que minha empresa cresça, a gente tem várias metas de crescimento, eu digo que toda empresa nasceu para crescer, e se você parar de crescer, você quebra. Mas o mais importante os grandes milionários e bilionários, eles começam a se preocupar com ESG por isso. A gente coloca a governança na frente, e eu coloco sempre a governança na frente. Em cima disso, eu preparo tanto o social quanto o ambiental. Nós temos as entregas, tanto do social quanto do ambiental, e trabalho cada vez mais ESG. Quando a gente abre uma loja nossa, sempre a gente melhora em torno. Porque, queira ou não queira, a loja do Boticário é uma loja bacana, uma loja legal, bonita. Então, por exemplo, quando eu chego em Tefé, quando eu vou para Tabatinga, para Coari, no interior do Amazonas, a nossa loja sempre é uma das lojas mais legais da cidade. E quando a gente abre, a lojinha do lado, o cidadão olha e diz: "Poxa, mas aqui tá pintado. A minha loja tá feia, não tá Vou dar pintada. uma reformadinha, Vou vou dar uma cuidar. guaribada na minha loja, vou dar uma Aham. reformada". A pessoa já coloca uma tinta, a outra pessoa do lado olha: "Poxa, mas eu também vou pintar a minha". Então a gente começa, primeiro, melhorando aquela rua, aquele entorno. Isso pra gente é muito bacana. Lá no Gerber a gente trabalha com alguns projetos sociais, né, são mais de 150 crianças que, através do Belarte, que a Carolina Solé capitaneia lá, a gente ensina balé gratuito, isso é bem legal. A gente hoje tem um serviço junto ao Jesus Gonçalves, que a gente entrega sopas diariamente, e esse número é incrível, são mais de 600.000 litros de sopa por ano. Diariamente as sopas são entregues para a comunidade, Uau. num negócio extremamente sustentável. E também tem a nossa árvore no Musa, né, que a gente trabalha muito a questão do social, do ambiental também, então temos a nossa árvore no Museu da Amazônia, tanto a minha pessoa física, a minha é toda arriscada, né, que eu digo que todo empresário tentam derrubar ele de qualquer jeito, mas ele é resiliente e continua o negócio. Então também tenho a minha árvore, e a gente trabalha as matrizes, de energia solar dentro da empresa, tentando cada vez mais, cada vez menos poluir o meio ambiente, e volto a dizer, tudo isso baseado na governança, na sustentabilidade, no ambiental e no social. Então, quando a gente trabalha essa trinca da maneira correta, a SG da maneira correta, isso deixa de ser visto de uma forma orgânica, perdão, de uma forma que busque lacrar, e sim que de uma forma que busque entregar. Você agrega para o seu negócio também, mas você faz com que todo o entorno, todas essas pessoas sejam beneficiadas por esse ecossistema que você acaba criando. Então, o que me faz evoluir dentro do meu negócio são esses 3 aspectos, além do caixa, que é importante, e principalmente criar um futuro melhor dentro da comunidade que eu estou inserido, criar uma família cada vez mais forte, minhas filhas
comece a se desenvolver, ter uma boa, tem uma esposa que eu digo cada dia que passa, que eu não digo que tudo, mas que muito da minha vida eu devo a ela, ah, e buscar ser sempre um melhor marido, um melhor pai, para que eu crie pessoas melhores para o futuro. Colocar uma geração melhor dentro do futuro e não só desejar com que o futuro tenha pessoas melhores para que elas vivam, não fazer com que elas construam um futuro melhor a partir do momento que elas possam influenciar uma sociedade. Vira um jogo de impacto, né, no final das Vira, não contas, né. tem essa. No fi Vai no Em virar. última instância, não é dinheiro, não é acaba que o nível de responsabilidade ele vai subindo, né, primeiro são as famílias ali, os colaboradores, depois vai sendo o meio, daí vai sendo até a rua que a loja É tá, e isso daí aí. isso vai crescendo, vai tomando uma proporção gigantesca, né, E cara. melhora mesmo, um ecossistema bem feito, bem desenhado, desenvolvido, ele faz com que toda a sociedade melhore. Então, é engraçado, eu fiz um teste na IA, né, eu joguei lá no GPT o que seria do Amazonas sem o Grupo Gerber. E eu acho que vale a pena, quando você tem uma empresa, você colocar essa pergunta: "O que seria da minha Muito empresa sem bom. o grupo Ge sem o que seria da minha cidade sem minha empresa?". E ele dá umas respostas bem legais. No meu ele disse, quando eu disse: "O que seria do Amazonas sem o grupo Gerber?", ele disse: "Seria uma cidade com menos beleza distribuída". Uau. E que o propósito de vocês é justamente entregar Entregar beleza. beleza em todo o Amazonas, né. Então, quando a gente vê esse negócio desenhando, isso faz muito sentido pra gente. Então, melhorar todo o ganhar dinheiro é legal, ganhar dinheiro, a gente cria a empresa para que a empresa tenha sucesso, para que saia distribuindo dividendos, então isso é importante, mas é importante também que você melhore o entorno. Não tem um empresário, e aí a gente tá no Brasil que as pessoas adoram vilanizar os empresários. Gente, eu conheço muito empresário bom, não tem um multimilionário que não faça que não trabalhe com algo social para melhorar algum contexto da sociedade ou do meio ambiente que ele é inserido. Então, quando o cidadão começa a ficar muito grande, ele olha para isso. Ele olha para isso, porque ele diz: "Poxa, já está sobrando dinheiro, dá para eu ajudar e dá para eu manter algumas coisas". Aí começa a criação de instituto, porque se a gente for esperar hã, só pelo governo, e eu acho que o governo é importante, sim, é um stakeholder que a gente tem que olhar com muito carinho, e eu não falo de política, eu não gosto de falar, porque o Brasil está extremamente dividido, Uhum. né? Então, mas o que é que eu digo? É bom analisar o mercado sempre, mas independente do governo que esteja, é bom que você tenha valores fortes e dentro dos seus valores você consiga trabalhar isso para melhorar o contexto social e a sua empresa. Que independente do governo, a sua empresa vai ficar aí, né? Que ela Vai fazer o seu continue papel, né. passe que ela continue a passar, independente do momento bom ou ruim, mas que ela passe pelo caminho e continue entregando o que ela sempre entregou. Muito bom, cara. Tá, essa conversa é maravilhosa, né, cara. Eu não sei, eu tô pegando uma aula aqui, tem uma galera aqui assistindo aqui no fundo também. Cara, uau, muita coisa valiosíssima e eu quero, encaminhando para o fim, cara, eu tenho uma dúvida que é uma curiosidade pessoal minha. 2026 tá chegando, né? Uhum. Não sei se esse episódio vai ser agora antes ou depois, mas Eu acho que vai enfim. vir só em 26. Ó, vai vir, tamo aqui, ó. Fica no aguardo. Tá sendo um monte de episódio, então vem acompanhando. Mas olha só. Rodrigo, o que que ele tá pensando? Rodrigo e Grupo Gerbera, o que que você olha como objetivo e desafios aí para 2026? A gente vai ter um ano político, então é bom a gente ter muito cuidado com uma análise de mercado. Então, tem que haver a análise independente. Eu vou analisar como o mercado vai funcionar com direita no poder ou com esquerda no poder. Então, tenho que ter, primeiro, essa análise de stakeholder é importante. Legal, você pauta esses 2 cenários de fato. Você tem que pautar os dois cenários. Legal. Isso eu nunca E tinha ouvido, cara. não, tem É gente que só que pauta um. Aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo. Não, paute os dois e verifique como é que você vai rodar no pior cenário, perfeito. tá? Eu digo que não adianta. Aí tem gente, eu vou embora do Brasil. Gente, não vai. Não vai. Não vai. Não vai, não Vocês têm que vai. aprender a dançar É música, né. aqui, então, se quebrares a perna, tu vai ter que aprender a dançar com uma perna só e por aí vai. Então, vamos lá. Analisa os dois cenários e em cima do cenário você vai colocar o seu contexto.
faça o seu planejamento estratégico, eu já fiz o meu, sei aonde eu estou buscando o crescimento e o que que eu vou precisar executar, tá? Então, o que eu busco para 2026 é crescimento, independente de quem esteja no poder, e o principal é clareza nas decisões. Olhar essa matrix aberta aí e seguir adiante. Não é isso que vai me parar. Eu digo que uma gestão de crise é extremamente importante. E o brasileiro, ele é igual o cachorro caramelo, né? O vira-lata caramelo. Por quê? O vira-lata caramelo, ele é criado nos momentos, no cenário mais inóspito possível, né? Ele é criado no meio da rua, ele é criado Comendo o resto. comendo o resto. E aonde é que eu quero chegar com isso, fazendo essa analogia? É que é o cachorro mais dócil e mais fiel que tem. E no momento que você consegue alimentar da maneira correta esse vira-lata caramelo, ele te entrega de uma maneira que nenhum outro cachorro consegue lhe entregar. Então, quando a gente consegue educar a nossa população, eu não consigo, mas você consegue educar os seus colaboradores. Então, quando você consegue educar a galera que está trabalhando com você consegue entregar algo diferente para a sociedade. Então, faça com que você seja um vira-lata caramelo de respeito, né? Não aquele criado apenas que no meio da rua, mas sim aquele que pode até ter começado no meio da rua. Ganhou a vitamina S, que é a vitamina da sujeira, para passar pelos momentos ruins. Mas que ele tem que estar preparado também para ter uma educação, para logo ali na frente bater de frente com qualquer outro animal que vai aparecer na frente. Até porque matar um leão por dia é difícil, mas mais difícil do que isso é desviar das antas. Essa foi fortíssima. Essa foi fortíssima. Cara, deixa uma coisa, né? Ambiente, né, cara? Independente do ambiente, o contexto, você tem o seu ambiente, você protege ele, você dá condição a ele, você tem suas pessoas. Uau, cara, é clareza, é visão, é gestão, é envolvimento, é proteger o seu ambiente, é olhar para o ambiente externo, é investir para acelerar. Nossa, eu tô tentando resumir tanta coisa que eu peguei aqui nessa conversa, que eu achei maravilhoso, cara. E para finalizar, cara, te perguntar uma coisa, numa visão mais distante. A gente falou talvez do próximo ano, mas e mais longe, que você vê assim, que você tá vislumbrando? Tem uma meta Preparação, ousada? algumas. Preparação de sucessão é extremamente importante, Legal. né? Eu tenho uma filha de 15 anos e tenho uma de 10. E ela trabalha junto com você já ou Não, mas de vez em tem quando eu levo elas sentido? na empresa, né? Nas convenções elas vão em todas. Ah, imagina, ficam Eu vislumbradas, tenho né? que levar elas na convenção. Quando tem Eu alguma fui e achei maravilhoso, né, não, cara? elas Eu sou vão. suspeito para falar, né, Não, eu mas levo na convenção e vou mais além. Quando tem alguma festa na empresa, elas fazem questão de ir. Halloween na empresa, estão lá. Dia das Mães, Dia dos Pais, estão lá. é que você tem Então, um movimento de cultura muito forte, né, cara? Até a mas é família, isso. todo mundo quer participar, né, A cara? cultura, você tem que colocar o seu sucessor lá. Elas ainda são herdeiras, elas não são sucessoras. Perfeito. Então, para que elas virem sucessoras, eu tenho que aculturá-las dentro da empresa. Logo após esse momento, eu vou fazer o quê? E aí vem aquela questão. E aí eu digo muito, elas vão poder ser o que quiserem no futuro. O que quiserem no futuro. Mas elas vão estar preparadas, com certeza, para assumir o grupo lá na frente. E além delas, toda uma equipe que eu estou preparando por trás, né? A minha COO tem 14 anos comigo. 14 anos. Ela entrou na empresa como gerente de categoria. É, Você falou também do financeiro, né, que ela sim, entrou como sim, sim, sim. analista. Quantos anos ela tá Analista. com você? Tem 12 anos. Que loucura. Então, a minha CEO, 14 anos. Ela foi gerente de categoria, ela foi multiplicadora, ou seja, ela dava treinamento. Ela, ela foi supervisora de loja, ela virou head do canal loja. Então, dentro da área comercial, ela saiu rodando. Depois, ela deu uma passada e foi estudar com financeiro, foi estudar com marketing. Ela fez um turnaround que fez com que ela ganhasse um gabarito para assumir a função dela de CEO. Você investe pesado nas pessoas, Tem né? que investir, tem que Pesado. investir. Então, a partir daí, eu preparo uma equipe para me substituir lá na frente. Rodrigo, mas tu és muito novo. Sim, eu sou novo, mas a gente tem que falar de morte
Sempre. Posso sofrer um acidente, eu posso morrer, eu posso ficar inválido ali. E quando acontecer... E isso não vai acontecer, pelo amor de Deus. Tá, aqui, ó. Mas, Eu bater bater a aqui. madeirinha, não sei qual é a Isso superstição não da vai galera. acontecer. Mas a gente tem que olhar para todos os piores cenários possíveis. E preparar uma sucessão é algo que hoje me toma tempo, me toma muito tempo, mas é uma agenda que tem que estar pronta em qualquer empresa. Eu sou segunda geração. E que te leva para um nível de maturidade muito. Claro. Que é o nível de maturidade, é o teu próximo nível, né? Sim, sim. Eu sou fruto de uma segunda geração. Eu comecei o negócio junto com meu pai, mas eu sou sucessor dele. Uhum. Rodrigo, mas tu é sócio fundador. Sou, é um fato. Mas começamos juntos. A minha preparação, ela veio desde a infância. Desde quando eu era moleque e eu vendia brigadeiro na escola para comprar fita de videogame para depois ter dinheiro guardado, e esse dinheiro guardado das fitas de videogame me fez comprar a primeira franquia, né? Aquele Então, dinheiro essa é juntou com uma... aquele da advocacia, mais Juntou desde tudo, empreendedorismo juntou desde tudo. moleque, Então, caramba. essa preparação ela vem desde a infância. E a gente conversa muito em casa de maneira aberta sobre isso. Então, o que eu olho para os próximos 10, 20, 30 anos? Um desenvolvimento de sucessão para que quem venha me suceder seja melhor que eu. Seja muito melhor que eu. Até porque a inteligência artificial vai estar mais desenvolvida no futuro do que hoje. Uhum. E eu vejo um futuro bem legal dentro do grupo que a gente está desenhando para os próximos 10, 20, 30 anos. Muito bom, cara, muito bom. Vou finalizar com uma que é para agora, para o pessoal. Eu acho que a conversa foi maravilhosa, são muitos insights. Eu tô assim. Eu não sei você. Eu vou assistir esse episódio de novo, com calma. Tem muita coisa para você pegar aqui. Inclusive, você que está acompanhando aqui agora, já comenta aqui abaixo. Diz aí qual que foi o teu insight mais poderoso até agora. Porque eu vou te dizer uma coisa. Se eu pudesse escolher, cara, assim, e é uma coisa que eu compactuo muito com isso, que é a questão dessa visão, cara, de talvez olhar para o seu negócio como, pô, se é isso aqui que me dá dinheiro, deixa eu investir de volta, deixa eu ser dirigente, deixa eu olhar para ele com maturidade e me tornar o principal investidor do meu negócio, né? Eu acho Sem que dúvida. a tua aceleração, nunca tinha pegado isso nas nossas conversas, né? Que tua aceleração veio muito sobre essa maturidade de olhar e desenvolver o teu negócio e tem uma coisa que eu acho que é legal, né? Foi uma frase que eu citei esse tempo que foi o seguinte, cara, que se tua empresa de fato é um bom negócio, Investe você nela. tem que ser o principal investidor dela. E botar dinheiro se você confia. O mundo ficou muito morno ultimamente, porque, pega investimento de fora, aquela coisa, trabalha com o dinheiro dos outros. Cara, se você confia tanto assim no seu negócio, quanto você está disposto de botar dinheiro lá, né? E eu acho que os dois, né? Vamos Uhum. lá, eu acho que não é Os dois, não perfeito. é não é ou é e. E Se houver um dinheiro barato, eu não vejo problema nenhum de você pegar. a galera tem essa parada com empréstimo, né? Não acha Sim. não, o cara tá quebrado, que pegou empréstimo nada. Eu Tá te dou alavancando. um exemplo que nós fazemos, tá? Isso não é cabível para qualquer lugar do Brasil, mas o investimento em energia solar. Aonde eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você quer abrir uma usina ou colocar um teto de energia solar na sua casa. Não estou falando nem de empresa, na sua casa. Uhum. Se você tiver uma boa entrada com o banco e fizer um financiamento para sua casa e que o valor do financiamento seja o valor da sua conta de energia, logo ali na frente, 3 anos depois, você não vai ter colocado o dinheiro no bolso. Total. Então, é o mesmo custo de energia, você mantém no seu bolso. E o negócio, ou o teto da sua casa, ele vai fazer com que você tenha energia solar para os próximos 22 anos. Porque normalmente o tempo de pagamento disso, estou falando de 36 meses. Pagou em 36 meses, você tem mais 22 anos de energia gratuita Sim. e limpa. Então, esse é um exemplo de que isso não é ou é e. Assim como na venda, as pessoas falam, Rodrigo, tu gosta do físico ou do digital? Cara, eu gosto dos dois. Eu acho que um não exclui o outro. Perfeito. Um não exclui o outro. Mas o mais importante é a gente ter muito foco. As pessoas se perdem em abrir Diversificando antes da várias. hora, né? Diversifica tanto que ela não está preparada e ela acaba não tendo foco. Mas tu diversifica, Rodrigo? Sim. Mas como é que eu diversifico?
Eu crio equipes para aquela área. A partir daquela área que está diversificada, aquela área que trabalha naquela categoria, ela está focada. Então, um dos nossos valores é o foco. E um outro valor que eu gosto de citar sempre, para finalizar a nossa entrevista, é o não confunda gentileza com gentileza. E aí, o que que não, Explica o o gentileza que que nem é, todo mundo é é aí manauara que eu aqui. vou trazer o linguajar para cá. Não confunda gentileza com gentileza. O que que é gentileza? É você ser gentil. Lesa no norte e no nordeste é a pessoa mais lenta, mais inocente, mais besta. Então, não confundir gentileza com gentileza é porque o que ocorre é que as pessoas confundem, às vezes, educação com inocência. Não é porque você é educado que você é bobo. Perfeito. Então, esse é um valor que particularmente eu gosto muito e a gente fez questão de utilizar o linguajar local, porque realmente para a gente faz muito sentido. E agradecer também a você pelo convite e precisando, você sabe Mas, sempre que eu mas, tô mas aqui. peraí que eu tenho uma última pergunta. Eu Claro, vou vamos te lá. botar na fogueira aqui agora, mas eu acho que você tá mais que preparado para responder essa pergunta de Vai. bate-pronto, quer ver? Ele vai ser o cara que vai responder mais rápido essa pergunta. Cara, aí ó, a câmera tá aí, a sua câmera tá Ali, ali, aquela ó. ali. Sua câmera tá ali. Cara, assim, vamos lá. Acho que você contou muito da história do seu pai, eu acho que ele deixou um legado e você acaba, como você falou, né? Você acabou sendo fundador, mas não queira ou não, foi uma sucessão, foi um crescimento ali que você seguiu honrando ali, talvez, a história do seu pai, a história do negócio, a história, enfim, talvez não, né? Conseguiu honrando de fato. Mas o meu ponto é, cara, qual que é o legado que você quer deixar? Se você pudesse deixar uma mensagem para todo mundo aí agora que fosse escutada por todo mundo. O que que você acha? O que que você gostaria de deixar para o mundo aí como um legado aí de tudo que você construiu, de toda essa visão que você adquiriu, esse repertório? O que que você quer deixar aí pra galera? Eu quero ser conhecido como um cara gente boa, bom pai de família e um empresário que tocou parte de uma sociedade e conseguiu melhorar o entorno. Então, eu acredito muito que as pessoas pensam que a gente não consegue melhorar o lugar que nós estamos. E quando a gente. Eu não preciso mudar o mundo, né? Tá? Eu não preciso mudar o mundo. Eu estou mudando vários mundos ao mesmo tempo. Então, hoje na empresa são 517 colaboradores, eu estou mudando 517 mundos. Sem falar das famílias que estão agregadas a essas pessoas e os terceirizados. Então, quando as pessoas entendem que você pode melhorar a vida de outro, ou empregando, ou entregando algo melhor para a sociedade, ou melhorando o seu entorno, isso muda o sentido do empresário. Então, quando chega um cara falando para mim, pô, Rodrigo, eu tenho 1.200 colaboradores. Eu digo, porra, cara, tu tá mudando 1.200 mundos diferentes. Aí a pessoa fala, como assim? Eu digo, porque cada pessoa tem seu mundo próprio, onde cada uma é o seu protagonista. A questão toda é, se você estiver mudando o mundo de alguém, com certeza você está sendo uma pessoa melhor. Você vai estar mudando o mundo da sua casa, você vai estar mudando o mundo da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos e de colaboradores e dos filhos deles também. Então, busque mudar esses mundos específicos, que aí você torna um entorno melhor e outras pessoas vão melhorar os seus entornos para sim melhorar o planeta que a gente está inserido. Muito bom, cara, muito bom, cara. Tô muito feliz aqui, não sei vocês, pessoal, convidado maravilhoso aqui hoje. Rodrigo, obrigado por compartilhar tudo isso, cara. Assim, eu preciso te honrar e dizer que muito dessa minha jornada que eu vim construindo ao longo do caminho, a gente teve. Eu já confidenciei isso pra você, mas falando aqui diante das câmeras, cara, aquela troca que a gente teve desde a fundação do Cabral lá, que a gente fez aquele curso juntos. Você sentou na mesa, Deus sabe o que faz, né, cara? Você tava exatamente do meu lado naquela mesa, eu tinha sentado num lugarzinho de cantinho pra não falar com ninguém, porque eu tava meio constrangido naquele dia, porque, pô, era um menino novo ali no ambiente que tinha muitos líderes e empresários, e daí eu sentei na minha e, cara, você me acolheu, você foi sempre um cara que abriu portas, sempre foi muito solícito quando queria trocar uma ideia, pedir uma opinião, e, cara, assim, eu sempre falo que Deus foi muito bom comigo por botar pessoas que nem você, abrir portas de pessoas que nem você para poder, cara, poder aprender, poder escutar. E para mim isso daqui foi uma aula. Não sei para você que tá aqui, mas isso aqui para mim foi uma aula, cara. Isso aqui foi uma aula de verdade, porque toda vez que eu sento com você é um aprendizado, cara. E de verdade, se você ainda não conhece o Rodrigo, por favor,
Redes sociais, empresa, Rodrigo, você fala aí pra galera poder te seguir. Pode colocar lá Rodrigo Wolgan, né? Instagram. Rodrigo Waughan. É complicado, é isso aí mesmo, Rodrigo Wolgan. Ou o Grupo Gerbera, que é a empresa que eu defendo, podem entrar lá também. Vale muito a pena ou ler, ou comprar meu livro Arquitetura do Varejo do Futuro. Né? Aqui, Dá já um fazendo a spoilerzinho pra propaganda. galera. Spoilerzinho, eu falo livro best-seller. Tô na dúvida, passa numa loja, lê o QR Code. No QR Code ele conta um pouquinho da história do livro, do que eu falo, como é que eu fiz para desenvolver, no que eu acredito de fato, que você pode desenvolver uma empresa pequena, média ou grande. Esse livro, gente, funciona para qualquer pessoa que queira trabalhar. Só no varejo? Não. Quem trabalha com produto ou quem trabalha com serviço. Então, quer aprender um pouquinho? Dá uma lida aqui nesse livro que ele muda mesmo a história de vários empreendedores. Esse aqui eu garanto. Eu garanto alguns outros, mas esse aqui eu garanto muito mais porque foi eu que escrevi, na época ainda sem ajuda do GPT. Né? Ainda sem ajuda do GPT. O próximo já tem um pouquinho. Muito bom, cara. Rodrigo, gratidão. Obrigado por ter vindo aqui, obrigado por se deslocar até aqui. E para você que ficou aqui até agora, cara, deixa o teu principal insight. Comenta aqui abaixo o que você aprendeu nessa aula, na verdade, né? Não foi nem uma entrevista, não foi um podcast, foi uma verdadeira aula aqui hoje. E comenta aqui embaixo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Curte aqui, dá essa moral pra gente poder aparecer para mais pessoas, poder abençoar mais gente com esse conteúdo que ficou incrível. Tenho certeza aí que quem ficou aqui até agora, eu tenho certeza absoluta que tirou algo valioso para poder crescer. E, obviamente, é melhor aprender com o erro dos outros, né? E também com o aprendizado dos outros que tentar fazer o caminho sozinho, né? Então, gratidão para você que ficou até aqui. Rodrigão, até mais. Gratidão. Até a próxima, pessoal. Um abraço para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.